Meu nome é Flávio e aqui nesse canal a gente traz artigos científicos úteis para vocês no dia a dia de forma mais fácil de entender, né? E hoje a gente vai falar sobre a relação entre diabetes e alimentos ultraprocessados. A gente sabe que o diabetes tipo 2, especificamente, tem crescido de forma alarmante, né, na nossa sociedade, se tornando uma das principais questões de saúde pública mundial do nosso século, né? Só que antes de falar dessa relação direta, que sim, existe a relação direta, a gente precisa entender alguns conceitos introdutórios, beleza? Mas quem já sabe sobre esses conceitos, tipo como o que é diabetes ou o que é alimento ultraprocessado, pode pular que a gente vai deixar a marcação feita aqui embaixo, beleza? E bom, a gente vai começar falando o que é diabetes, beleza? O que é a diabetes? A diabetes, ela é uma doença endócrina e crônica, né? E ela se caracteriza pelo baixo nível, pelo alto nível de glicose no organismo. E quando é que ela acontece? Ela acontece quando a insulina não é suficiente para fazer a glicose retornar ao nível basal ou a produção da mesma está afetada por N causas. E a gente vai falar sobre essas causas e vamos separar em duas categorias. Primeira, fatores que afetam diretamente a produção de insulina e fatores que potencializam a resistência à insulina nas células. Bom, falando primeiro sobre os fatores que afetam a produção de insulina, a gente pode citar a disfunção mitocondrial, né? Que é quando as mitocôndrias, especificamente das células beta-pancreáticas, que é onde é produzida a insulina e a amelina, elas não conseguem processar os nutrientes, seja pelo excesso ou por uma disfunção mesmo, né? Elas não conseguem processar de forma eficiente e a gente sabe que dentro da mitocôndria é que é produzido o ATP, né? E a insulina, a secreção de insulina, ela acontece quando ela é estimulada, na verdade, quando há um aumento de ATP, né? E essa disfunção mitocondrial também compromete a oxidação dos ácidos graxos em tecidos não adiposos, tipo fígado, músculos e etc. E quando eu for falar nas causas aqui, vocês vão perceber que não tem como separar uma causa. Tipo assim, esse paciente X contraiu diabetes tipo 2 por causa X. Não. Quando você interrompe a homeostase do sistema de glicose no organismo, você provoca várias causas. Por exemplo, você aumenta seu nível de glicose e está havendo sobrecarga de nutrientes ali, né? Sobrecarga de glicose no seu organismo. O mecanismo alostático ativado vai ser o quê? Produção de mais insulina, isso em um indivíduo saudável. Tá, beleza. Só que com o tempo, com essa alostase prolongada, as outras causas vão surgindo, né? As outras causas vão surgindo. Então, eu vou falar as causas de forma separada, mas saibam, não há como isolá-las, beleza? A gente vai entender mais a fundo cada uma delas, mas não tem como isolá-las. Ou seja, quando você tem um excesso de glicose no seu organismo, você vai estar desencadeando uma reação em cadeia. Você vai estar afetando todo um sistema, entendeu? Não causando só um sintoma, não uma causa só. Beleza, o segundo fator que afeta diretamente a produção de insulina, desculpa, é o estresse no retículo endoplasmático. O que acontece? Como acontece esse estresse no retículo endoplasmático? A gente sabe que o retículo endoplasmático ele é responsável pela síntese e dobramento e modificação de proteínas, né, dentro das células.
E as células beta-pancreáticas, elas são diretamente afetadas quando há esse estresse. Por quê? A gente sabe que o retículo endoplasmático ele é responsável pela síntese, dobramento e modificação de proteínas, né? E também armazena cálcio e faz síntese de lipídios. Quando ocorre uma sobrecarga de nutrientes, voltando àquela ideia de ser efeito cascata, né? Ser algo sistêmico, quando há uma sobrecarga de nutrientes, como o ácido graxo, a glicose, aumenta a demanda por síntese proteica. Pode ser também alteração na homeostase do cálcio, né? Causa o estresse do retículo endoplasmático. E quando acontece esse estresse, ele ativa sensores que reduzem a síntese proteica e aumenta a expressão de chaperonas, né, para auxiliar no dobramento de proteínas. E as células betas pancreáticas são diretamente afetadas porque a síntese e a secreção de insulina diminui por essa alta demanda de chaperonas, né? E em alguns casos, o estresse prolongado pode levar à morte celular, né? E pode levar à morte celular. O estresse também interfere na sinalização da insulina em tecidos como músculos e fígados através de ativação de vias inflamatórias, né? Como a gente falou, é um sistema, cara. Você está prejudicando um sistema todo quando há excesso de glicose no seu sangue, né? Beleza. Agora, esses fatores, eles afetam diretamente a produção de insulina, porém, eles também potencializam a resistência à insulina, né? Aqui essa divisão é só para ficar mais claro, porém, é um sistema, é tudo ligado. A gente vai falar isso só por questão de didática mesmo, essa separação. Beleza, a gente vai agora para os fatores que potencializam a resistência à insulina. O primeiro fator que potencializa a resistência à insulina que a gente vai falar é a sobrecarga de nutrientes, né? Essa sobrecarga de nutrientes já foi falada no estresse do retículo endoplasmático e na disfunção mitocondrial, só que a gente vai falar dela em si agora. Essa sobrecarga dos nutrientes é quando há um excesso crônico desses nutrientes, especialmente glicose e ácido graxo, né, que acaba sobrecarregando a capacidade metabólica da célula e com esse estresse no retículo endoplasmático, essa disfunção mitocondrial, é causado em inflamação celular, certo? E com essa inflamação, as células desenvolvem, porque se você interrompe a homeostase de algo, um processo alostático é ativado. Então, quando você sobrecarrega o sistema metabólico daquela célula, o processo alostático vai ser aumentar a resistência àquilo, né? Então, se há um excesso de insulina, o mecanismo alostático vai ser criar resistência à insulina. E como é que ele cria essa resistência? Ele vai fazendo um down regulation, diminuindo os receptores de insulina. A gente vai falar isso mais à frente. O segundo fator que potencializa essa resistência à insulina nas células é a inflamação. Por quê? Quando há um tecido adiposo em excesso, especialmente o visceral, ele atua como um órgão endócrino, liberando citocinas pró-inflamatórias, né? E essas citocinas, elas desencadeiam uma resposta inflamatória de baixa intensidade, que é chamada de inflamação sistêmica de baixo grau, se eu não me engano, que recruta células do sistema imune, que são como os macrófagos, por exemplo, e eles recrutam os macrófagos do sistema imune para o tecido adiposo,
aumentando ainda mais o estado inflamatório. Ou seja, com essa inflamação sistêmica e com o aumento dessa resistência, ela se torna um ciclo vicioso, porque se torna um ciclo de retroalimentação. Como a inflamação ela interfere na sinalização da insulina, né, você vai precisar de mais insulina para que seja sinalizada no nível basal, né? Por exemplo, se seu nível de insulina é 1, você consome nível 3 de insulina, beleza? Essa inflamação vai se retroalimentando, ele vai recrutando macrófagos e vai aumentando essa inflamação sistêmica de baixo grau, e você consumia nível 3 de glicose para suprir nível 1 de glicose. Quando essa inflamação for se retroalimentando, você vai precisar consumir nível 6 de glicose para que o nível 1 seja suprido, beleza? É basicamente isso. Não é de forma literal, mas é só para você ter uma ideia assim, pela didática. E beleza. O terceiro fator que potencializa a resistência à insulina é justamente alterações no receptor de insulina, né? Todas essas causas, elas vão diretamente no receptor, só que de forma indireta. A gente vai falar sobre a alteração direta no receptor de insulina. O que acontece? O receptor de insulina, ele é uma proteína transmembrana constituída por duas subunidades alfas e duas betas, certo? E essas camadas, elas são responsáveis por reconhecer e sinalizar a insulina dentro da célula, beleza? E, como eu falei, a exposição contínua e em excesso à insulina causa um downregulation, ou seja, você diminui a quantidade desses receptores, porque está em excesso no seu organismo. Então você precisa de cada vez menos receptores, e a célula vai entendendo isso e diminuindo a quantidade de receptores, ou seja, você vai precisar de mais glicose para sinalizar o nível normal, entendeu? Não que seja saudável, mas falando em termos de números, é isso que acontece, beleza? E não só os receptores são afetados, beleza? Há também, que é o próximo fator, outra coisa que acontece, que é o defeito na cascata de sinalização. O que acontece nessa cascata de sinalização, nesses defeitos? É quando a célula não consegue recrutar o GLUT4, que é o translocador da insulina dentro da célula, certo? Ele pega lá no receptor e leva para a mitocôndria, né? Ele pega lá no receptor e leva para dentro da célula, certo? E essas alterações e defeitos na cascata de sinalização é causada pelo estresse oxidativo no retículo ou na mitocôndria, desculpa, pela inflamação, pela lipotoxicidade, entendeu? É uma cadeia de causas. A outra causa é a lipotoxicidade, né? Que é o acúmulo de lipídios em tecidos não adiposos, como músculos, fígado, né? É o que caracteriza a lipotoxicidade. E esse processo, ele ocorre quando há saturação de capacidade de armazenamento de tecido adiposo, ou quando existe disfunção do mesmo, né? Levando os ácidos graxos para a circulação. Isso pode acontecer também, pode ocorrer pelo excesso de ácido graxo, né? Como a gente falou no sobrecarregamento de nutrientes, na sobrecarga de nutrientes, desculpa. E
Esse excesso de ácidos graxos na circulação, que é causado pelos lipídios fora dos adipócitos, afeta diretamente as células beta-pancreáticas. Por quê? Porque vai causar o estresse oxidativo, como a gente falou, pelo excesso de ácidos graxos, vai interferir na sinalização de insulina, enfim, os mesmos problemas que a gente já falou, né? Só que um fator também interessante, que eu acho muito interessante, são alterações epigenéticas, né? Alterações no seu código genético pelo ambiente externo, né? Por exemplo, se meu pai consome muito açúcar, e as células dele criam uma resistência à insulina, né? O organismo dele cria uma resistência à insulina, o próximo filho que ele tiver vai nascer com essa resistência, mais propenso a ter diabetes tipo 2, né? Ou diabetes tipo 1, certo? Então, essa alteração epigenética é um assunto muito interessante, porque são características que podem ser herdadas, sejam elas boas ou ruins, né? É muito interessante pensar nisso. E a causa mais comum, a gente vai falar agora, que é feedback negativo. Esse feedback negativo é uma resposta compensatória do seu sistema, né? Porque quando você consome glicose em excesso, você precisa dar uma resposta compensatória em produção maior de insulina, entende? Então, essa hiperinsulinemia a longo prazo vai ou fazer seu pâncreas ficar sobrecarregado e diminuir a produção de insulina, e você vai precisar de cada vez mais e ele vai produzir cada vez menos, e seu nível de glicose no sistema nunca vai ficar basal, então você vai precisar de auxílio, né? Ou só mudar a dieta. E o que acontece é que nessa resposta compensatória, por proteção do organismo, acontece o downregulation, que a gente falou lá atrás, na diminuição dos receptores de insulina. Então, essa hipersulinemia compensatória, a longo prazo, vai te dar diabetes tipo 2, cara. Então, isso é fato, entende? Beleza, agora que a gente entendeu as causas, né, que potencializam o desenvolvimento do diabetes tipo 2, a gente precisa entender uma coisa. O diabetes mellitus, ela é dividida em duas categorias: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é dividida em subcategorias: diabetes tipo 1A e diabetes tipo 1B, beleza? A gente vai falar primeiro sobre a diabetes tipo 1A. O que é a diabetes tipo 1A? Ela é uma doença autoimune, né? E é a mais comum da diabetes tipo 1. Ela se caracteriza pela destruição autoimune das células betas pancreáticas, né? E ela é marcada pela presença de biomarcadores e anticorpos, né? Como anti-GAD, anti-A2 e anti-insulina. Essa diabetes tipo 1A, ela tem um forte componente genético, né? E se desenvolve na infância ou no início da idade adulta. A diabetes tipo 1B, ela é idiopática, não se sabe a causa, não tem causa definida, né? Ela não possui esses anticorpos biomarcadores e também não tem evidência de autoimunidade. Ela pode ocorrer em qualquer idade, só que ela é mais comum em indivíduos de ascendência asiáticas ou africanas. A diabetes tipo 1B, ela é mais perigosa e há mais casos de fatalidade do que a diabetes tipo 1A,
porque os indivíduos têm uma tendência maior a passar por episódios de cetoacidose, né? Veja bem, e o que é a cetoacidose? Considerando um indivíduo saudável, a acidose ela ocorre quando o indivíduo passa um tempo em jejum e, como você não está ingerindo alimento, você não ingeriu alimento e não está sendo absorvido glicose, o corpo usa os lipídios como fonte de energia, né? E quando quebra essas moléculas de lipídios, essa gordura, esse processo libera corpos cetônicos, né? Só que na acidose é um nível ok. Você vai perceber uma alteração no hálito, né? Você vai sentir o hálito mais frutado, mais ácido, né? Só que é uma quantidade tolerável pro indivíduo, pro ser humano. Só que como os pacientes de diabetes tipo 1B têm tendência a ter um sistema metabólico mais instável, ele pode passar por episódios de hipoglicemia, né? Que a glicemia fica muito, muito baixa, muito abaixo do sistema. E uma resposta alostática para essa hipoglicemia é a cetoacidose, porque a acidose é a quebra das moléculas de gordura para a obtenção de energia. Como você está em um estado hipoglicêmico, você vai precisar de muito mais energia, muito. Então a cetoacidose é quando esse processo ele é descontrolado e muito maior do que deveria ser. E qual o problema disso? O problema desse processo descontrolado, dessa cetoacidose, é que nesse processo, libera os corpos cetônicos, como a gente já falou, e esses corpos cetônicos, em grande quantidade, é tóxico para o ser humano, entendeu? Então, por isso que ele tem tendência a ser mais fatal para indivíduos diabéticos tipo 1B, né? Beleza. Agora, o que é diabetes tipo 1, tipo 2? Como a gente falou anteriormente, todas aquelas causas, aqueles motivos, eles estão intrinsecamente ligados a diabetes tipo 2, né? Que é no desenvolvimento dessa doença. Essas duas que a gente falou, tem mais um fator genético intrínseco, né? E ocorre quando o seu corpo não consegue manter o nível basal de glicose por aquelas causas, basicamente isso. E esse diabetes tipo 2 está cada vez mais preocupante pelo estilo de vida que a gente vem levando, né? Estilo de vida atual, modelo de vida contemporâneo, essas dietas. Cada vez mais complicado. E um alimento que está se enraizando na nossa cultura, na nossa rotina, são os alimentos ultraprocessados, né? Que vem aumentando ainda mais o problema da diabetes tipo 2. Só que a gente precisa ter uma definição do que são esses alimentos ultraprocessados para que a gente se baseie nela e forme nossa dieta, né? Eu vou deixar a definição aqui, inclusive foi um brasileiro que deu essa definição, o nome dele é Carlos Augusto Monteiro, né? Só que basicamente se divide em 5 características importantes, né? Que é o que? Pronto para consumir ou aquecer, predominante feito por componentes industrializados, tem pouco ou nenhum alimento na tabela nutricional, hiperpalatável, durável, prático e são promovidos por marketing agressivo, né? Aí a gente pensa, se a gente parar um pouco para pensar, como é que esses alimentos se tornaram tão prevalentes na nossa sociedade, se eles são pobres em conteúdo nutricional, se eles muitas vezes nos fazem mais mal do que bem, né? Como é que esses alimentos se tornaram tão prevalentes na nossa dieta? E eu acho que não é só um fator,
Eu acho que tem questões sociais, tem questão econômica, tem questões tecnológicas, tem questões de estratégia de marketing envolvidas nisso, né? Porque a nossa sociedade está cada vez mais acelerada, então a gente precisa de algo pronto, rápido. Eu acho que nas questões sociais se envolve as questões de trabalho, né? Muitas vezes a gente não tem disponibilidade para fazer algumas pessoas não têm disponibilidade para fazer algo ali bem feito, um almoço bem feito, né? Questões sociais e econômicas, nem todo mundo tem condições de ter uma dieta balanceada pela pouca acessibilidade a alimentos de verdade, né? Então, eu acredito que cada vez mais esses ultraprocessados vão fazer parte da nossa cultura. E também eu acredito que há fatores que fatores psicológicos que influenciam diretamente na nossa alimentação, porque hoje a gente vive em uma sociedade hedônica, em busca do prazer a qualquer custo, prazer rápido, e esses alimentos nos causam isso, são hiperpalatáveis, entendeu? São rápidos de conseguir, você sente o prazer instantâneo ao se alimentar com eles. E quando você consome o açúcar de um alimento ultraprocessado, ele vai desensibilizando seu paladar para açúcar natural, de frutas e alimentos de verdade. Então, cada vez você vai precisar de mais, isso vai criando um círculo vicioso, entende? Então, quanto mais a gente integra esses alimentos na nossa alimentação diária, cada vez mais vai ficar mais fácil a gente recorrer a esses alimentos, né? Nosso cérebro ele tem que ser pessimista e economizar energia. Então, se você é acostumado a comer ultraprocessados, quando você tiver com a rotina um pouco corrida, você vai pensar, eu vou descascar uma fruta ou abrir um pacote de biscoito. Entende? Você vai para o mais fácil. E é algo a ser pensado, porque essas combinações de sal, açúcar e marketing agressivo muitas vezes dominam a mente das pessoas, porque elas não têm essa noção e esse conhecimento, ou não sabem agir acima do prazer, né? Então, é bem preocupante, porque isso vai desenvolvendo uma dependência, né? Mas agora vamos para o que importa. A gente vai falar sobre a relação entre os ultraprocessados e a diabetes tipo 2. Eu vou dar uma verificada nos estudos que eu deixei aqui do lado, certo? Eu li um estudo, fiz um resumo e vou falar para vocês. Esse estudo foi uma meta-análise, beleza? Ou seja, ela incluiu vários estudos e ao total foram 18 estudos que aproximadamente deu 1.100.000 indivíduos, né? E os estudos, o resultado basicamente foi que o consumo moderado de alimentos ultraprocessados aumentou o risco de diabetes em 12%, enquanto o consumo elevado elevou o risco para 31%. 31%. Se a gente tivesse 1% a mais de risco, já seria um grande motivo para deixar esses alimentos ultraprocessados, mas 31% é muita coisa. A gente precisa imaginar que essa resistência desenvolvida pelas nossas células será herdada através da epigenética. Ou seja, se 50% da população mundial um dia chegar a desenvolver diabetes tipo 2, possivelmente as 50% que irão nascer terão a propensão a diabetes tipo 2. E com a dieta, com os alimentos que a gente vê que são
presentes na nossa mesa hoje em dia e que vem cada vez se tornando mais presente, você vê essa progressão dietética para cada vez mais ultraprocessados da mesa. Se você pensar nisso, cara, é um efeito cascata, é um efeito, entendeu? É um risco muito grande para a população mundial. E eu vou deixar a imagem aqui do gráfico desse dado que eu tô falando, beleza? E outros estudos, eles mostraram, né, que quem consumia ultraprocessado de 2 a 4 vezes por semana tinha um risco 20% maior, enquanto aqueles que consumiam 5 ou mais tinham um risco 44% maior. E a idade também é um fator relevante nessa equação, beleza? Porque os estudos mostraram que indivíduos com menos de 50 anos foram mais afetados, né? Ou seja, a base ali, a formação do seu sistema é mais vulnerável à glicose. E os estudos que utilizaram a classificação nova, que é a definição que eu deixei para vocês sobre alimentos ultraprocessados, foram ainda mais preocupantes porque eles demonstraram que há um aumento do risco de diabetes de 48%. 48%, entendeu? Se você consome alimentos ultraprocessados do tipo da classificação nova, você tem 48% mais chances de desenvolver diabetes do que você teria se não consumisse. Entende? E esse fato é interessante porque, às vezes, quando a gente pensa em ganhar massa muscular, a gente pensa só em quantidade de calorias, né? Em conteúdo nutricional, mas a gente precisa se atentar também ao grau de processamento desses alimentos, beleza? Porque 13 gramas de proteína de ovo não é a mesma coisa de 13 gramas de proteína de uma barra de whey, entende? A gente precisa ficar atento a isso. Bom, aí o que a gente conclui com isso é que há uma relação direta entre alimentos ultraprocessados e diabetes tipo 2, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 pelo menos, né? E a gente só se encontra com um desafio. Primeiro, um desafio individual, que é mudar a dieta, tentar adequar às suas condições financeiras, ao seu tempo, ao seu estilo de vida, né? A gente vê questões socioeconômicas, governamentais, a gente precisa de políticas de acessibilidade a alimentos reais, a gente precisa de políticas públicas, né, para incentivar a alimentação de acordo com uma tabela nutricional boa, né? Enfim, são muitos fatores, a gente não pode abraçar o mundo, infelizmente. O que eu acho é que a gente deve primeiro mudar a si mesmo e tentar implantar essa mudança aos poucos e ir subindo de nível, né? E é isso que eu estou fazendo. Eu primeiro tento mudar, estou passando essas informações para vocês, para que vocês se alertem quanto a isso. Mas eu acho que falta muita coisa ainda. Mas é isso, galera. Aqui a gente viu sobre a relação entre diabetes tipo 2 e ultraprocessados. Espero que tenham ficado satisfeitos com as informações passadas aqui. E até o próximo vídeo.